As pessoas pensam que a Bíblia fala muito sobre como os seres humanos são falhos. E é verdade. Também é verdade que o vocabulário da Bíblia soa estranho para nós hoje, com palavras como pecado, iniquidade e transgressão. Por isso, a perspectiva da Bíblia sobre a condição humana é ignorada ou tratada como antiga e atrasada. O que é triste, porque através dessas palavras, os autores bíblicos oferecem um diagnóstico profundo da natureza humana. Pecado se refere a fracasso moral e transgressão descreve como quebramos a confiança dos outros. E iniquidade, ninguém nem usa mais essa palavra. Mas o que ela quer dizer? Na Bíblia, iniquidade é um dos jeitos de traduzir a palavra hebraica avon. Também é traduzida como maldade, culpa ou pecado. O que avon realmente significa? A palavra avon está ligada ao verbo hebraico avá, que significa encurvado ou distorcido. O poeta do Salmo 38 diz que suas costas estão avá, ou seja, encurvadas de dor. Ou no capítulo 3 de Lamentações, uma estrada que não é reta é avá, ou seja, sinuosa e torta. Essa imagem de distorção oferece aos poetas bíblicos uma poderosa metáfora para falar sobre comportamento, como Jeremias, que disse que Israel havia avá seu caminho ao violar sua aliança com Deus e se consagrar a ídolos. Ou no livro de Jó, em que uma pessoa que falha moralmente é alguém que avá o que é certo. Nesses casos, o que deveria ser equilibrado ou alinhado, como suas escolhas ou consciência, foi distorcido ou desvirtuado. Na Bíblia, Avon fala sobre comportamento desonesto, como nos 10 mandamentos: mentira, assassinato, adultério. No capítulo 59 de Isaías, Avon descreve corrupção entre os líderes de Israel, que ignoravam a injustiça contra os pobres. O profeta sabiamente adapta a metáfora dizendo: temos tanto avon, ou seja, desonestidade, que a retidão nem consegue entrar na nossa cidade. Tudo estava tão distorcido moralmente em Jerusalém que torto era o novo reto. Outra coisa fascinante sobre a palavra avon é que não se refere apenas a comportamento desvirtuado, mas às consequências tortas. Pessoas feridas, relacionamentos rompidos e ciclos de retaliação. Você acha essa ideia na expressão bíblica punir, que no hebraico bíblico é visitar alguém com seu próprio avon. Ou seja, deixar sofrer consequências de escolhas tortas. É isso que o profeta Jeremias diz sobre os babilônios quando destruíam outras nações. Um dia essas nações iriam destruí-los, e a punição divina sobre a Babilônia seria ter que viver num mundo desfigurado, criado por ela mesma. Segundo os autores bíblicos, esse é o jeito que Deus responde ao avon humano: deixar que pessoas experimentem consequências distorcidas de suas escolhas. Esse é o significado da frase bíblica suportar sua iniquidade, ou em hebraico, carregar seu avon. Deus dá às pessoas a dignidade de carregar as consequências de suas más decisões. Mas esse não é o único jeito que Deus responde a avon na Bíblia. Ele também se oferece para carregar o avon de pessoas corruptas como pura generosidade. Na verdade, carregar avon é a frase hebraica mais comum para o perdão de Deus. Como no Salmo 32, no qual o poeta diz: não escondi meu avon, mas o confessei, e tu carregaste o avon do meu pecado. Isso é chocante se parar para pensar. Deus perdoa pessoas assumindo responsabilidade pelo avon delas. Essa ideia chega ao topo no livro de Isaías, em que Deus escolhe uma figura chamada o servo. Ele incorpora o amor misericordioso de Deus, carrega o avon de muitos e permite que o esmague. Esse servo absorve a perversidade da humanidade, deixando que ela o oprima e destrua. Mas esse não é o fim da história. O servo vai sair vivo do outro lado da morte. E assim ele pode oferecer sua vida a outros. Quando você chega ao Novo Testamento, os apóstolos falam dessas ideias usando a palavra grega anomia, que tem significado parecido. O apóstolo Paulo identificou o servo como sendo Jesus. E ele disse: nosso grande Deus e Salvador, Jesus, o Messias, deu a sua vida por nós, para nos redimir de toda a nossa anomia, nosso comportamento distorcido e suas consequências. Então, toda a história bíblica é sobre o desejo de Deus de pegar pessoas desonestas e o mundo distorcido que nós criamos e consertar tudo. Em Jesus, Deus nos convida a nos tornarmos seres humanos completos, pessoas que podem andar em retidão com Deus e com os outros. Essa é a história por trás das palavras bíblicas para a iniquidade.